Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o programa Dualidade. Hoje nós vamos falar sobre o que você acha que é justiça. Estamos trazendo para você ele que é escritor, palestrante, comunicador no jornal Nova Era e tem várias outras tarefas e profissões que nem precisa a gente dizer tudo para você. É o Reinaldo Gonçalves de Toledo, que nós estamos recebendo com muito prazer e muita alegria. Obrigada, meu querido, de ter vindo, viu? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Prazer estar aqui com você. Muito Obrigado, legal. igualmente, Irina. Um prazer estar A gente aqui foi nesse adiando, programa. mas até que enfim nos encontramos. Conseguimos. Então, você está aí lançando as bem-aventuranças, caminhos para o reino dos céus. Legal, né? Esse é Fala o só. nosso terceiro livro, Sim, né? Nós já sim. fizemos as Aqueles outros parábolas. dois, Isso. sim. E é uma do nosso grupo, né? Somos em 5 autores. É uma das nossas verves, né? Trabalhar Sim. em cima do Evangelho, aprofundar as reflexões e dentro do estudo do Evangelho, se nós vermos outras tradições, tem tantos outros livros e nós vemos que ainda há muito que se refletir, há muito que se aprofundar, há muito que ver nesse fio condutor, né? O Velho Testamento, o Novo Testamento e o Espiritismo, assim, nessa progressividade e tal Sim, do sim. crescimento espiritual. Reinaldo ou Toledo? O As pessoal te pessoas chama me mais de chamam de Toledo? Toledo. De Toledo? Então vamos falar com Toledo aqui. Gente, olha, justiça. Eu ainda acho tão complicado falar de justiça, principalmente no Brasil atual, no planeta, no mundo atual. E quando a gente lembra de justiça, amor e caridade, trazendo em foco o Evangelho, então a coisa complica mais porque uma está ligada na outra, né? Não existe justiça sem o amor e sem a caridade. E eu acho que a visão ainda está muito distorcida do que é justiça. O que é justiça para você, Toledo? Olha, essa é uma das palavras, talvez, que tem uma maior amplitude de Amplitude. significados através dos tempos, nas sociedades. E dentro da evolução, do progresso, o termo vai também se aperfeiçoando, vai se dilapidando. Eu, particularmente, eu gosto muito das formas clássicas de descrever justiça, mesmo como os gregos. Aristóteles, já no século IV, dizia que justiça é dar a cada um o que lhe pertence, o que lhe cabe. É uma fórmula geral, mas é bastante interessante. Mas aí perante os homens. Perante os homens, se nós pensarmos num primeiro momento, porque mesmo dentro dos evangelhos, mesmo dentro do Velho Testamento, nós vemos esse embate, essa dualidade, a justiça divina e a justiça humana. O Velho Testamento ele é recheado assim por colocações, por versículos que falam de justiça. Mas olha que interessante, ora fala da justiça humana, ora fala das divinas. E naquela época, no passado, no caso do povo hebreu, eles não tinham essa distinção muito clara. Até porque a visão de Deus que eles tinham era muito próxima dos homens. A justiça de Deus era vingativa, irada. Deus, como os homens, ficava revoltado, bravo e lançava a sua fúria, e os homens associavam, então, em parte, a justiça divina com a humana. Isso lá nos primeiros livros do Velho Testamento. Mas quando nós já vemos, no caso dos profetas e dos livros assim de sabedoria da Bíblia, Isaías, Jeremias, Daniel, nós vemos que cada vez mais tem esse caminhar progressivo. A linguagem, a compreensão, ela vai se dilapidando e a justiça humana vai se aproximando da justiça divina. Então, isso aconteceu em todos os povos. E nós podemos dizer que na doutrina espírita, como você citou, a lei de justiça, amor e caridade, ela vai dizer que a justiça humana, ela tem esse caminhar para que se aproxime da justiça divina, porque não pode haver duas justiças. Sim, A justiça sim. em si, ela tem uma acepção, ela tem um significado próprio. Não pode existir dois significados. Mas a gente ainda está longe Nós da estamos longe. justiça divina, né? Se bem que, Toledo, se a gente for analisar hoje a lei, a própria justiça tem muito da misericórdia, não é? Ela pede e atua com misericórdia para aquele que está se modificando dentro de
uma penitenciária com seus gestos, com as suas atitudes e diminui pena, diminui... Né? Isso daí já é um pouco da misericórdia humana atuando no ser humano com uma justiça diferenciada. Com certeza, Zelina. Olha só que interessante, mas nem sempre foi assim. Não, exatamente. Nós vemos a construção assim, da justiça, ela era impiedosa, as penas de morte, as Sim. penas cruéis que nós vemos em Roma, Grécia, no mundo todo, assim. Mas no avanço da humanidade, ela vai se purificando, melhorando, suavizando. E hoje, se nós analisarmos hoje a aplicação da justiça, a distribuição da justiça, da forma que, se localizarmos no Brasil, por exemplo, que cada país também tem suas peculiaridades. No Brasil tem muito isso mesmo. Você falou bem de fraternidade. A própria Constituição de 88, ela já traz assim, as primeiras sementes de, olha que interessante, fraternidade Sim. dentro da lei. E hoje a visão dos novos juízes, a visão dos novos promotores, não é mais de pura e simplesmente punir. Porque nem sempre, tem casos e casos, nem sempre isso é a melhor solução. A iniciativa atual, né, a tendência atual é a reparação, é a reconciliação, é você trazer as duas partes, ofensor e ofendido, e ver de que forma eles podem conciliar Exatamente. para que a parte que sofreu possa de alguma forma ser reparada, seja alguém que foi, nós já vimos tantos casos assim, foi caluniado publicamente, e a parte que ofendeu, em vez de ser simplesmente punida, ela foi chamada junto, ela se desculpou publicamente, ela entendeu assim a posição do outro, e isso satisfez muito mais a vítima do que simplesmente aplicar uma punição. Então, é uma nova visão, é uma tendência, e nisso se aproxima da justiça divina, que não tem o princípio de punir, mas de conduzir ao conhecimento, ao aprendizado, à melhoria. E nós estamos caminhando nesse sentido. Penas alternativas, penas de reparação, né, aplicações de formas diversas, especialmente aos jovens, para que se transforme, para que possa ser um elemento positivo na sociedade, não um alienado, um marginalizado, um afastado. A gente ainda vê muitas pessoas, logicamente a gente vai colocar aí entre aspas, inocentes que vão preso, como aconteceu agora há pouco tempo com aquela moça lá, que ficou no lugar da irmã, que foi confundida e etc. A gente sabe que nada acontece por acaso e dentro do espiritismo tudo tem sua explicação. O que você fala para pessoas que de repente estão nos assistindo e que têm um parente, um filho, um irmão numa penitenciária hoje, dentro, né, de uma justiça que não foi, né, verificada de forma correta e que a pessoa está presa e que, olha, até pouco tempo, Toledo, eu acreditava assim, olha, eu acredito num bom advogado e não na justiça. Será que a gente já pode mudar essa frase? Eu acreditava porque eu trabalhei muito tempo com advogados. Então, eu passei a acreditar num bom advogado e não na justiça. Isso é horrível, porque a justiça tem que prevalecer. Mas ainda se vê muito inocente preso e gente que está aí roubando descancaradamente solto. Olha, a pergunta ela é bastante abrangente. Ampla. E nós podíamos pensar, nós podemos, na sociedade, atuar de duas formas, né? Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Nós, quando oramos, pedimos ajuda a Deus, nós temos também que movimentarmos, nós temos que ser atuantes na sociedade. Prova disso é o Dr. Bezerra. Dr. Bezerra, com toda a elevação, com todo o grau de espiritual que ele tinha, a iluminação, ele era firme, atuante, ele foi político, estava ali defendendo os mais fracos, usando os instrumentos jurídicos em defesa dos mais fracos. Nós vemos grandes homens do cristianismo que, de alguma forma, em parte, usaram os instrumentos da lei também para beneficiar aí os pequeninos, aqueles que sofrem. Então, nós podemos dizer assim, né? É interessante ver o contexto que nós estamos no Brasil. As polícias, o judiciário, né? Todo o sistema penitenciário está hiper sobrecarregado. E, às vezes, as pessoas que têm uma reclamação, uma queixa, elas sofrem com a morosidade da justiça, não entendem por quê. Mas nós estamos vivendo um momento assim de tanto desequilíbrio, de tantos
violações de princípios, de tanta criminalidade, que não existe quantidade suficiente de autoridades para fazer aquele direito. Então, é realmente um mundo assim de expiação e há tantas injustiças que acontecem. O único consolo mesmo nós vamos encontrar No Espiritismo. No Espiritismo. No Espiritismo. No Espiritismo. Nós pegamos a propósito das bem-aventuranças de Jesus, né? Aqueles que choram, aqueles que sofrem, os aflitos, e o Espiritismo explica por quê. Tudo tem uma razão de ser, tudo é ação e reação, todos os efeitos têm uma causa. Então, nós podemos estar aqui na Terra por expiação, porque tivemos dificuldade em compreender a lei de Deus. Pode ser uma aprovação que nós compreendemos, nos arrependemos de algo que fizemos e pedimos aquela circunstância, ou podemos estar ali numa missão, como Jesus e tantos missionários que vieram à Terra, que eles padeceram injustiças também, mas assim estava escrito, assim era necessário. O que nós podemos dizer às pessoas que são vítimas de injustiças terrenas, porque não existe injustiça perante Deus? Injustiça terrena, seja por si mesmo, seja pelos familiares, é situação difícil, mas que tenham fé, porque Deus não desampara, porque há uma razão para tudo, porque das mais dolorosas experiências nós saímos mais fortes, saímos renovados, aprendemos, vemos novas coisas e nós somos imortais. Uma vida é só um capítulo, uma página de um livro assim de infinitas páginas. É verdade. Nós estamos encerrando esse primeiro bloco, intervalo rapidinho, já voltamos, fique conosco.